Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa quarta-feira. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 8, que será aplicada no próximo domingo, permitindo o nosso Deus, que traz por título Comprometidos com a Palavra de Deus. A leitura bíblica sugerida para nós hoje encontra-se em Lucas capítulo 4, versículo 4, que nos diz o seguinte: Jesus lhe respondeu, dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O tema da leitura hoje, irmãos, o poder da palavra de Deus é capaz de vencer o diabo. Ok? Nós conhecemos essa passagem. Essa passagem aqui é a passagem da tentação, onde o diabo se apresenta a Cristo para tentá-lo, para de alguma forma trazer uma prova sobre o Senhor Jesus e assim ele ser reprovado diante de Deus, diante da missão que ele tinha pela frente. E a resposta que o Senhor Jesus dá a ele não é uma resposta baseada na sua visão. Não é uma resposta baseada no seu conhecimento de mundo. Se nós observarmos aqui o que o Senhor Jesus responde para Satanás, é algo que está escrito na palavra de Deus, é algo que o diabo já conhecia. Tanto que o diabo vai citar outros trechos da palavra de Deus para Jesus. Só que Jesus prova para ele também que a interpretação que ele tem da palavra de Deus era algo errado. Existe um entendimento entre o povo de Deus, onde alguns dizem que cada um interpreta a Bíblia segundo a sua visão. Só que isso é errado. Isso não pode ser assim. A Bíblia Sagrada não é para ser interpretada segundo a minha vontade, segundo aquilo que me apraz. Se você entende assim, então amém, Deus te abençoe, segue então no seu caminho. Não tem esse negócio. A Bíblia Sagrada, ela própria se interpreta. Ela não precisa que eu a interprete, é ela quem se interpreta. E eu tenho a obrigação de obedecer e aceitar a interpretação que ela própria dá. Respeitar, irmãos, o texto sagrado. Essa mania que as pessoas têm de ler a Bíblia e achar que podem falar o que quiser. Como pregador da palavra de Deus, nós temos a responsabilidade de falar aquilo que a Bíblia está falando, de ensinar aquilo que a Bíblia está ensinando. E o que o Senhor Jesus mostra para o diabo aqui é isso. Ele mostra para o diabo que a palavra de Deus, ela não precisa que um ou outro queira interpretá-la. Ela já está se interpretando. Quando nós lemos o Velho Testamento, nós lemos ele acompanhados do Senhor Jesus. Então, quem interpreta o Velho Testamento? Jesus Cristo. Como que eu vou entender o Velho Testamento? Lendo-o através de Jesus. Compreendendo através de Jesus. Como que eu vou compreender Moisés? Como é que eu vou compreender os profetas? Através de Jesus Cristo. E o que o diabo faz aqui é trazer para Jesus promessas que estão no Velho Testamento e provar o Senhor Jesus, ou provocar o Senhor Jesus em cima desses textos. E o que o Senhor Jesus responde para ele é simples e é objetivo. Não é só de pão que o homem vai viver. O homem tem outras necessidades. A fome é algo necessário? A fome é algo que faz parte da realidade humana? Sim, lógico que sim. A sede faz parte da realidade humana? Sim, lógico. O homem necessita de roupa? O homem necessita de outras coisas? Sim. Mas, acima de tudo, o homem necessita de Deus. O homem não foi feito para viver desligado de Deus. O homem foi feito para viver ao lado de Deus, junto com Deus, junto com o seu Criador. E viver junto com o seu Criador significa seguir as orientações do seu Criador. Por isso o Senhor Jesus responde isso para o diabo. Não é só de pão que viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. De toda a palavra de Deus. Palavra que vivifica, palavra que aviva, palavra que renova, palavra que consola, palavra que orienta, palavra que ilumina, palavra que exorta. E somos exortados a seguir a Cristo pela sua palavra. O diabo naquele dia saiu derrotado, não apenas porque era com Jesus que ele estava falando,
O diabo naquele dia saiu derrotado porque o Senhor Jesus apresentou a ele a palavra de Deus e disse para ele: segundo esta palavra, segundo a palavra de Deus, é que eu vou viver. É sendo orientado e guiado pela palavra de Deus. E não é segundo a minha interpretação. Não é segundo o que eu entendo. É segundo o que ela diz. Como ela diz. Eu seguirei e eu serei fiel ao Senhor. Meu querido, que esse seja o mesmo comportamento nosso. Que através da palavra de Deus nós tenhamos o mesmo comportamento. Que através das circunstâncias, que através dos desafios, que através das tentações, que quando enfrentarmos uma delas, ou todas elas, que a palavra esteja na nossa vida e ela seja a resposta. Não é apenas citar versículos, não é apenas dizer, está escrito isso ou está escrito aquilo, mas é mostrar no nosso comportamento, é mostrar no nosso dia a dia. Qual é a resposta para a violência que nós temos dado? Qual é a resposta para o desespero que nós temos dado? Qual é a resposta para o ateísmo que nós temos dado? Qual é a resposta que nós temos dado para o mundo, irmãos? Como que nós temos respondido àqueles que nos acusam? Aqueles que nos desafiam. E a palavra de Deus precisa estar na nossa vida. E estando na nossa vida, essa resposta sempre estará pronta a ser dado a qualquer um que nos desafie e que nos provoque. Pela palavra de Deus é que nós nos alimentamos. E nós seguiremos, e nós avançaremos, e nós prosperaremos. Que este dia seja um dia iluminado da parte do Senhor para a sua vida. Em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.